Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Acústica. Hoje de manhã eu falei a respeito dessa troca de temperatura que nós enfrentaremos de hoje até o final de semana e dei umas alertas assim, na turma na questão de evitar a troca, evitar choque de temperaturas, né? Sair dentro de casa, casa quente, na frente da lareira, para a rua, do fogão a lenha, vai para a rua, volta, aquelas coisas, tudo, porque isso tudo acaba afetando, que muita gente é sensível também à temperatura, né? É uma época que a gente tem que tentar se preservar ao máximo, né, doutor Marcelo? Não resta dúvida nenhuma, Fábio. Essa diferença de temperatura, principalmente, que nem eu falo, nas faixas etárias extremas, como as crianças e os idosos, isso é muito importante, ainda mais aqueles que são portadores de doenças crônicas. Nas crianças a gente coloca asma brônquica, rinite, e nos idosos, principalmente o DPOC, hipertensão, diabetes mellitus. E quando a gente fala em doenças respiratórias, Fábio, tem uma coisa que incomoda e que a gente fica preocupado, que é com a automedicação, tanto com o antibiótico quanto com o uso de corticoide. Algum ouvinte pode agora até estar nos perguntando, mas como o antibiótico, se a gente precisa de receita? É inúmeras vezes que a gente vê aquele relato no consultório: doutor, eu estava com dor de garganta, mas sobrou uma amoxicilina, que o meu filho fez um tratamento, ou meu pai fez um tratamento, enfim, o marido, a esposa fez um tratamento, sobrou uns comprimidinhos lá, eu tomei 3 comprimidinhos. Sobrou uma azitromicina de um tratamento que eu tinha feito, e daí... Há um ano atrás, já está até vencido, mas está lá aquela cartelinha. Aquela carteirinha estou fazendo. Mas o que também preocupa muito é o uso de corticoide, e aqui a gente pode falar da prednisona ou da prednisolona, que são os dois mais conhecidos, podemos colocar a beclometasona também, em quadros agudos virais, como o próprio resfriado, a própria influenza, que é a gripe, como se fosse um tratamento inócuo. A princípio, nós não devemos, é contraindicado nestes casos de resfriados, de gripe ou de outros vírus que nós não conseguimos identificar, fazer o uso do corticoide. Sim. O corticoide, ele pode diminuir mais a nossa defesa local e propiciar uma infecção bacteriana secundária. Se for no idoso, um quadro que eu estou ganhando tempo, ou seja, a viremia está se passando, o paciente vem melhorando, eu associo um corticoide, eu posso estar fazendo uma retenção hídrica e ele ser um paciente que tem insuficiência cardíaca, eu descompensar essa insuficiência cardíaca. Se é um diabético, eu posso estar aumentando a glicemia dele, posso aumentar a pressão arterial do meu paciente. Então, naqueles pacientes na qual nós estamos ganhando o jogo no combate à infecção, eu vou piorar adicionando o corticoide. Quando falamos em pneumonia, a pneumonia bacteriana, aquela que nós tratamos a nível ambulatorial, ou eu faço o diagnóstico, seja na UPA, seja numa emergência, mas eu sou encaminhado para minha casa, eu vou fazer o tratamento domiciliar. Nestes casos, nós contraindicamos o uso do corticoide, nós não devemos usar corticoide. Então, aqui é um alerta que a gente faz aos familiares, principalmente aos pais, que é extremamente comum nós ouvirmos estes relatos de: doutor, meu filho tem tosse, volta e meia eu dou prednisona, dou prednisolona para ele. Ele estava resfriado, eu já comecei, eu tinha lá um vidro de prednisolona, eu já comecei a dar para ele porque ele começa com essa tosse insistente. Nós podemos estar piorando o caso dele, nós podemos até ter algum benefício em tosse. O corticoide, ele não é um antitussígeno, ele é um bom anti-inflamatório, mas quando bem indicado. Nos casos agudos, virais, repito, um resfriado comum ou até um caso de gripe, uma influenza, nós não devemos lançar mão dos corticoides, prednisona, prednisolona ou beclometasona. Então, isso é um assunto que me lembrei de ontem, um caso que tivemos no consultório, para trazer aqui para a Rádio Acústica, do uso indiscriminado do corticoide e também do antibiótico. Pois é, tem essa questão do saldo do remédio do tratamento anterior serve para a família inteira, né? Isso é um pepino, né, doutor? Exatamente.
Pois é, uma sinusite eu vou tratar com um tipo de antibiótico. Talvez não seja o mesmo antibiótico que eu vou ter um sucesso se eu tratar um quadro de descompensação de um DPOC ou de uma bronquite aguda ou até de uma infecção urinária. Possa ser que eu tenha antibióticos diferentes que usar. A sinusite eu uso por um período mais prolongado. Já para uma infecção de via aérea inferior, talvez eu use por um período bem menor. Às vezes com 5, 7 dias eu já resolvo um quadro de uma infecção respiratória inferior. Já às vezes de uma sinusite, eu tenho que partir às vezes de 12 a 14 dias de tratamento. Então tudo isso modifica. Quando as pessoas notam, e para a população no geral entender por que a gente cobra tanto de não usar antibiótico indiscriminado, às vezes nós ouvimos na imprensa, a UTI pediátrica está fechada porque tem uma bactéria de alta resistência. Uma UTI adulto está fechada para limpeza geral porque também deu superinfecções, né? E isso é devido a resistência bacteriana, as resistências dos antibióticos. Nós já temos há muitos anos, já aqui no próprio Brasil, já uma resistência do pneumococo à penicilina, o que é uma lástima, pois a penicilina é um bom antibiótico, a gente tem que estar lançando penicilinas de novas gerações para combater, por causa do uso indiscriminado. E é por isso que o Dr. Marcelo Malmo vem bater um papo comigo, sempre às sextas-feiras aqui, para nós alertar a população sobre detalhes que são importantes para ti, para a tua família, sobre a questão da uso indiscriminado de remédio, usar medicamento que foi usado em outros tratamentos, tentar revitalizar isso. Eu não digo que daqui a pouco não dê para aproveitar, né, doutor Marcelo? Mas na consulta médica, leva a sacolinha dos remédios que tu tem. Diz, olha, doutor, eu estava tomando, a minha família tomou esse remédio aqui há um mês atrás, dá para aproveitar alguma coisa? O médico daqui a pouco pode tentar articular a receita. Com certeza. Utilizando, né, para diminuir custo, né? Se eu estou atendendo uma criança, se eu estou atendendo um idoso, se eu estou atendendo uma criança que está com uma descompensação da sua asma brônquica, se eu estou atendendo um idoso que está com descompensação do seu DPOC e está com um quadro viral, né, e está fazendo secundariamente uma infecção bacteriana, talvez eu vou lançar a mão do antibiótico que ele tenha em casa ainda para diminuir custo. Se é uma criança que está descompensada da sua asma, mas não por processo viral, eu vejo que a criança não tem nenhum quadro infeccioso, eu lançar a mão de um corticoide, ótimo, eu vou diminuir o tempo de sintomatologia, talvez vou evitar uma internação tanto nela quanto numa pessoa com mais idade. Mas precisa ter a orientação do uso do corticoide e também do uso de antibiótico terapia. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Sucesso, bom fim de semana, Batim. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Vamos nos agasalhar, vamos manter nossos medicamentos de uso crônicos e muita hidratação.